Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Luiz Ubeldia ou Luiz Rebeldia. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que não interessa qualquer tipo de análise meio depondo contra o meu próprio trabalho e esse próprio vídeo que você está e vai assistir. Não interessa tudo o que a imprensa diz ou que outras pessoas dizem a respeito da conduta, como foi a do Zubeldia ontem, para o torcedor do São Paulo, no caso, ou para qualquer torcedor. Você criticar Abel Ferreira para um palmeirense por comportamentos como esse, você vai perder o seu tempo. E é o mesmo caso com o torcedor São Paulino. E eu não estou dizendo aqui que ele está errado. Eu só estou dizendo que o que ele fez ontem o torna mais credenciado ainda com a torcida tricolor. Porque tudo que o torcedor quer é um treinador que o represente. Tudo que o torcedor quer é um treinador que seja intransigente com o mau resultado, com o adverso, com a suposta injustiça. Tudo que um torcedor quer é ver o seu técnico numa entrevista coletiva, bater na mesa e defender o seu clube. E como o torcedor ama odiar a imprensa e a arbitragem, Zubeldia ganhou pontos máximos com a torcida na noite passada, quando ele criticou a arbitragem, foi para cima de um repórter, deu soco no backdrop, se levantou da entrevista coletiva, estava on fire o técnico argentino. E aí vou dizer, óbvio que eu tenho alguns apontamentos, eu não concordo com tudo que ele fez, mas, cara, é difícil, né? Porque isso representa o torcedor. Como que eu vou condenar? E isso, mais do que isso, tá? Isso se verifica no campo. O São Paulo de hoje é um São Paulo com outra postura por conta do comportamento e da conduta do Zubeldia. Ele passou do ponto em alguns momentos ontem? Passou. Preciso dizer, dentro da minha análise, de que ele exagerou em alguns aspectos, eu já vou falar quais. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo quase admirar o que ele fez. Porque no meio de um futebol mais burocrático, no meio de um futebol mais linear, do politicamente correto, que eu acho importante e necessário, mas que às vezes exagera, o técnico Zubeldia, ele ontem, cara, ele defendeu o clube dele. Ele defendeu o torcedor. Ele defendeu os seus interesses. É óbvio que a gente não espera, e não quer, pelo menos eu não desejo, né? Eu sempre defendo o alto nível das entrevistas, que a partir de agora os técnicos vão bradar e ofender e sair em defesa de uma forma agressiva. Não é isso que eu espero, não é. Mas, cara, às vezes você precisa de um posicionamento mais duro, mais forte, até para passar um recado, não só para o torcedor, para os jogadores no vestiário. Vocês ficam imaginando o que é a preleção desse cara, o que é o vestiário no intervalo quando o time está perdendo. Porque ele pode estar reclamando da arbitragem, mas quando se refere aos atletas dentro de campo, vocês imaginam que esse cara não é indignado, o quanto esse cara não quer a resposta, o quanto ele não quer o resultado. Então, e os números falam, né? É disso que o São Paulo precisa, ou precisava. Por exemplo, e aqui não estou comparando trabalhos e muito menos caráter, pessoa, nada disso. Estou comparando comportamentos e conduta. É muito diferente com o que você tinha em relação ao Thiago Carpini, que é um cara mais conciliador, que é um cara que conversa mais, que é um cara que tem um discurso muito mais low profile, tom mais abaixo. E isso muitas vezes, não estou dizendo que isso é praxe, tá? Muitas vezes essa energia você não consegue transferir para o vestiário. No caso de comportamentos como o do Zubeldia, do Abel Ferreira, isso é inevitável. Quando a gente amplia esse leque, né, e fala assim, cara, se ele está agindo assim numa entrevista coletiva, num jogo em que ele perdeu e que ele reclama da arbitragem, vocês imaginem esse cara quando o time perde. E aí, isso obviamente influencia, até porque a gente está vendo isso na prática. O São Paulo do Zubeldia é outro em relação ao do Carpini, não só nos resultados, mas também nos desempenhos. Bom, e são 3 derrotas em 19 jogos, com 12 vitórias. Então, o São Paulo que oscilou em algum momento, né, perdeu aquele jogo para o Vasco e tal, é um São Paulo muito regular e que está disputando a parte de cima da tabela e que está me mostrando que vai brigar por coisas grandes na temporada por conta desse tipo de comportamento. Agora, é claro que eu não vou concordar com o soco no backdrop, até porque, sei lá, ali me pareceu uma coisinha meio, sabe,
que ele fez para chamar atenção, sabe? Meio menininho revoltado, mimado, assim, que faz para chamar atenção, porque ele passa pelo backdrop, ele fica olhando o backdrop, assim, aí ele vai, eu vou dar um soco aqui. Desnecessário. Né? A gente está falando, o backdrop não tem culpa. E aí, quando a câmera tá ligada no rosto dele e tal, do tipo, ele faz um negócio meio que para chamar atenção, para aparecer, para ganhar manchete. E esse tipo de coisa eu não acho legal. Isso eu acho que, sabe? Mas tá bom. Passou do ponto, nesse ponto, e pelo menos é a minha visão, como o Abel ao chutar o microfone, como outros tantos fizeram. O Abel Ferreira, eu sou muito fã dessa energia que ele tem. Porque ele passa isso para os caras. Quando ele passa do ponto, ele passa do ponto. Não acho que ele seja perseguido pela arbitragem, como ele acha. Acho que sim, a galera já fica olhando e ele é chato pra caramba, reclama o jogo inteiro e os cartões vêm. O Zubeldia tá passando a mesma coisa. O Zubeldia invade campo, o Zubeldia é doidão. Mas, ao mesmo tempo, se você conseguir domar esse cara, é importante você ter um cara com essa energia à beira do campo. Eu acho que esses caras, eles passam isso pro jogador. E isso tem sido algo importante no São Paulo. Outro momento que ele passou do ponto, não por ter... Vejam bem, tá? Eu não vou ser corporativista aqui. Eu sei que é muito comum, né? A gente... E eu sou um pouco, tá? Porque não é que eu defenda a classe dos jornalistas. Tem maus jornalistas, como tem maus jogadores, maus técnicos, advogados, médicos, bons e ruins, né? Em todas as profissões. E é óbvio que existem maus jornalistas, que existem ótimos jornalistas, existem os corruptos em todas as áreas, gente. Não vou tirar o jornalismo disso, a imprensa disso, evidentemente que não. Mas como a gente conhece um pouco mais, né? Então não é que a gente tende a defender, mas assim, existe uma situação que às vezes o técnico não sabe. Então, quando ele confronta o repórter, e não tem problema nenhum, na minha opinião, tá? Confrontar o repórter ali, porque muitas vezes a gente pergunta e o microfone sai. Quando o microfone continua, eu estou no meio da pergunta e o técnico está digamos assim, me entrevistando, me interrompendo, do tipo... tá, mas o que você achou, não sei o quê? Se eu estou convicto ali do lance, eu também dou minha opinião. A gente tem aquela máxima de que repórter não dá opinião. Cara, o repórter também não é um pé de alface. Ele não está indo lá só para ler uma pergunta lida. Embora muitos façam isso, né? Eu já fiz isso começando a carreira, eu anotava minha pergunta e ia lá. Às vezes o cara anterior fazia minha pergunta e eu caía do cavalo, né? Eu falei, ixi, agora eu vou ter que inventar uma da minha cabeça. Às vezes a gente sai com uma pauta da redação, pergunta isso para o técnico. Entendeu? Mas, normalmente, ainda mais os mais experientes, e eu não sei o nome do repórter, e acho que é um cara que está acostumado a fazer transmissões, se ele tivesse visto, acho que ele poderia dar a opinião dele, olha, na minha opinião foi isso, na minha opinião foi aquilo e tal, e ali geraria o debate. Não tem problema o treinador ali confrontar o repórter, porque o repórter está questionando ele, e ele se sentir... O Renato Gaúcho faz isso toda hora, tipo, tá, mas e aí, o que você achou e tal? O grande problema foi, na minha opinião, a maneira. O Zubeldia, ele meio que parte para cima do repórter, assim, né, num tom mais elevado, e ele meio que questiona e até meio que ironiza, né, do tipo assim, pô, você está há 40 minutos e não viu o lance ainda? Eu vou dizer um negócio para vocês. Tudo me indica que a bola ela resvala no braço do Paulinho e depois bate na barriga, até pela mudança de trajetória da bola. Mas a imagem ela é péssima, as imagens são horríveis, o áudio do VAR é lamentável, porque seria muito mais digno e o correto, se eu estou no VAR, eu não anulo o gol também, tá? Repito, tudo me indica que bateu no braço, mas esse tudo me indica, se eu estou no VAR, na minha opinião, não é uma convicção a ponto de anular. Só que o VAR não pode dizer também o contrário, que com certeza ela não bate no braço. O VAR não pode dizer isso. O VAR deveria ter dito, as imagens não são conclusivas, e aí respeitaria-se a decisão de campo. O gol seria validado de qualquer forma. Mas, repitam comigo, entendam comigo, a imagem ela não é clara e cristalina para a gente dizer, putz, bateu no braço, anula. Não é. Eu tenho a sensação que sim. E entendo a reclamação. Obviamente eu entendo a reclamação. Mas, cara, eu vi o lance muitas vezes, por vários ângulos. E, como repórter de TV, preciso dizer, quando a gente, ainda mais numa transmissão, cara, tu tá lá no campo embaixo, às vezes
A gente não tem a visão dos ângulos, dos replays, a gente fica escutando, né? Ah, bateu no braço, não tem. Aí às vezes a gente tem a opinião do comentarista, porque, mas não tem o celular, Chico, para olhar. Se eu for olhar o celular e o narrador me chamar e eu não ver quem é que vai substituir ali, eu me ferro. Então tem que estar prestando atenção no jogo. Aí terminou o jogo. Bom, Chico, aí você pode olhar lá no Twitter, nos sites, no YouTube, em qualquer lugar, você pode olhar os lances. Às vezes, como repórter de TV, você tem outras demandas. Você tem que correr para gravar passagem, que é aquela parte da matéria do VT em que o repórter aparece. E aí você tem que bolar num texto. Cara, é difícil. Você tem que ficar pensando, puta, o que eu vou fazer? O Galo ganhou, o São Paulo perdeu. Tá, então... E aí eu tenho que aproveitar a estrutura da transmissão, muitas vezes. O cara do caminhão tá te dizendo assim, nós temos 10 minutos aí porque a galera precisa ir embora. Então, terminou a transmissão, você tem 10 minutos para gravar. E aí você não pensou no texto, porque você precisa que o jogo termine. Às vezes sai um gol ali no final, aí derruba todo o texto que você fez. Aí beleza, aí você grava o texto, tal. Ah, não, agora você tem que pegar uma sonora lá na zona mista. Aí você sai correndo, aí vai lá, pega o jogador, bababá. Aí depois faz a coletiva do técnico. Aí você vai... Cara, não deu tempo de ver. Não deu tempo de ver. E mesmo que tenha dado, você olhou o lance ali, você bateu o lance e falou assim, parece que bateu na mão, mas... Enfim, não é função do repórter. O repórter não tem que tomar uma opinião para ele para ir para a entrevista coletiva. Então ele está pensando em outras coisas. Quando o técnico confronta ele, cara... Não viu o lance, desculpa. Não é minha função ver isso. Se você acha que bateu, beleza. O comentarista lá diz que sim, outro diz que não. Cara, eu tô aqui te perguntando, é isso que te deixou irritado? E aí ele foi para cima do repórter. Eu só dei uma passada geral aqui para vocês entenderem como funciona. Mas, repito, não vejo nenhum problema o confronto. O problema, às vezes, é a forma, né? E acho que o Zubeldia passou um pouco do tom, questionou o repórter numa coisa que ele não tinha obrigação de saber, meio que ironizou e tal. Isso eu não achei legal. E o soco no backdrop. Mas, pergunte a um torcedor do São Paulo o que ele achou. Ele vibrou, evidentemente, né? Eu tenho alguns amigos são paulinos, entre eles o meu companheiro de jogo aberto lá, o João Pedro Sgarbi, que está na lua com o técnico que o representa. Então, o que eu vou fazer com isso? E eu concordo que em alguns momentos tem que ser assim mesmo. Inclusive, ganhou mais pontos ainda ao recusar a seleção do Equador. A seleção que demitiu o espanhol Félix Sánchez depois da participação na Copa América, nas quartas de final, e estava em busca de um novo técnico. E fez uma proposta efetiva para tirar Zubeldia do São Paulo. E a informação obtida pela ESPN ainda na tarde de sexta-feira é que ele recusou e vai permanecer no tricolor paulista. Que bom! Porque interromper esse trabalho agora, vejam o Inter aí buscando o técnico agora em meio à temporada. Difícil. São Paulo já fez uma troca complicada, com risco, arriscada, tirando o Carpini naquele momento e trazendo o Zubeldia. Deu muito certo, deu muito certo. Eu mesmo duvidava. Trazer um estrangeiro no meio da temporada, um cara que é muito jovem ainda, será? E ele chegou aqui com todo o gás e não só com energia. Com um modelo tático interessante, todo mundo pegando, o time funcionando, os resultados estão aí. Então, tomara que ele continue o trabalho, porque acho que o São Paulo pode, mesmo com a concorrência aí, Palmeiras, Flamengo, tá difícil ali, o Bahia tá chegando, o Botafogo, eu acho que o São Paulo pode entrar nesse bolo aí, sei lá, não sei se no Brasileiro, mas nas outras competições também. E aí, você curte o estilo Luiz Rebeldia? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, mostrando um pouquinho da opinião do Chico sobre o jogo de São Paulo, tudo o que aconteceu no jogo contra o Atlético, toda a indignação do Zubeldia e também, torcedores são paulinos, podemos ficar felizes porque o Zubeldia não vai mais sair do São Paulo, ele recusou a proposta da seleção e vai permanecer no comando do São Paulo, que é muito bom pra gente, né? Porque perder o Zubeldia nesse momento seria algo horrível, esse seria o termo correto, porque o São Paulo ia ficar totalmente desestruturado, ia ter que procurar novamente um técnico, agora que achou um que está dando certo. E como o Chico mesmo falou, ele representa o torcedor, né, fora, lá dentro do campo, no caso, e isso é muito bom pra gente. Então bora torcer para que ele continue dando certo, que permaneça no comando do São Paulo aí, para que a gente venha conquistar título esse ano e dê tudo certo para o torcedor do São Paulo. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Fui!